Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma manhã gloriosa que Deus nos concede de nós estarmos aqui louvando, engrandecendo, magnificando o seu nome. É mais uma oportunidade que Deus dá a cada um de nós estarmos fazendo de uma outra forma ou nos esforçando mais para aquilo que ontem nós não conseguimos fazer, nós venhamos conseguir fazer nesse dia de hoje. É mais um momento que Deus tem concedido à minha pessoa, à tua pessoa, de nós estarmos amando a Ele mais e mais, buscando a sua face e nos dedicando a Ele com todo o nosso ser. É momento de gratidão, é momento de nós estarmos colocando diante desse maravilhoso Deus tudo que Ele verdadeiramente tem aí nos proporcionado, e nós, com nossos corações gratos, coloquemos diante dele em forma de alegria, em forma de paz, em forma de regozijo, em forma de tudo que há de bom que tem dentro de nós, que nós queremos colocar diante dele e agradecer a ele por suas benesses, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando a amada irmã, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, eu, pastor Carlos, com o coração grato a Deus por esse dia de domingo, por essa manhã, eu, pastor Carlos, com o coração grato a Deus, porque ontem nós fomos devolver, né, a prataria, né? Nós fizemos o jantar de casais, nós tivemos ali na Barra da Tijuca, e na Barra da Tijuca nós aproveitamos, né, que a entrega era ali na Ilha da Gigoia. Nós fomos a um restaurante, né, dessa dona da prataria, a irmã Márcia, né, e ali ela nos proporcionou, né, no seu restaurante um almoço, né, um peixe frito maravilhoso, e nós podemos ali degustar, né, e passar uma tarde maravilhosa ali junto com a amada irmã, com seu esposo, e foi um tempo muito gostoso. Então, ali na Ilha da Gigoia eu trabalhei ali um tempo, mas só passava, né, como se diz assim, para trabalhar. Nunca parei por ali para estar curtindo, para estar fazendo alguma coisa, mas foi um tempo muito bom, né? Aí nós aproveitamos, né, porque lá não tem jeito de chegar de carro nem a pé, né? É só de barco, né? Aproveitamos para tirar umas fotos. É um local muito bonito, né? Um lugar de turismo do Rio de Janeiro. Então foi assim, é um tempo muito bom e nós gostamos muito, né? Eu e minha esposa já tem um tempo, né, que nós estamos aí só nos trabalhos, tanto secular conforme ministerial. Então foi um tempo assim verdadeiramente dado por Deus, e nós agradecemos a Deus por ele, o Senhor, ter nos proporcionado tal momento, né? E a gente não pode deixar de agradecer, amém? Então, mais uma vez, pastor Carlos aí com a programação Tabernáculo do Deus Vivo. Nós já estamos aí também na live com a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente sobre a vida da amada irmã, sobre a vida da família. Que Deus esteja aí fazendo, aleluia, as maravilhas que Ele sempre faz na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então é muito bom nós estarmos aqui nessa manhã. Hoje, a programação da igreja, nós temos aí agora pela manhã, né? Nós temos aí a live agora, né? Dessa programação Tabernáculo do Deus Vivo, do Deus Altíssimo, né? E logo às 9 às 10 nós temos aí a escola dominical. 10 ao meio-dia nós temos o culto, à noite às 19 horas, às 21
nós temos o culto da noite, né? Culto de louvor e adoração ao Senhor. Então de manhã nós estávamos já orando, né? No cedo, né? Quando vê o celular, ele começou a fazer um upgrade aí sozinho, sem ninguém mandar, e aí atrapalha, né? As nossas orações, mas são máquinas, né? A gente não tem controle, né? Então, mas Pastor Carlos cobriu todo mundo aí de oração, nós temos aí orado, nós temos clamado e temos pedido a Deus, né, a respeito do seu favor. Eu quero trazer um texto, né, conforme eu falei com os amados irmãos, a respeito de gratidão, né, porque os caminhos que eu tenho andado, né, os caminhos que eu tenho aí verdadeiramente colocado os meus pés, são proporcionado bênçãos inefáveis, e essas bênçãos elas são direcionadas, elas são dadas pelo Eterno, por Deus, amém? Então diz aí em Filipenses capítulo 6, ou melhor dizendo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, ele diz assim: não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, conforme eu estava falando, cumprindo aí os desígnios do nosso Pai, né? Porque nós temos aí o trabalho, né? O trabalho da igreja. E nesse trabalho da igreja a gente saiu para estar indo até a Barra da Tijuca, para estar buscando essa prataria, depois agora devolvendo. E a gente precisa, amados irmãos, estar cumprindo o propósito de Deus. Essa irmã Márcia é uma irmã que a minha esposa tem por fina estirpe, né? Ela considera muito, e a irmã Márcia considera também, a minha amada esposa também considera muito. As duas se abraçaram lá, choraram, né? E é muito bom, né, quando os amigos se aproximam, né? A irmã Márcia, né, ela disse, né, que todos os dias de manhã tem acompanhado a programação, que tem recebido muito, tem sido uma bênção. E, amados irmãos, ela lembrou, né, de um dado momento que ela esteve conosco aqui na mesa da minha casa, e ela diz assim: eu adoro, né, aquela mesa, uma mesa linda, né? E aqui, quando as pessoas vêm à minha casa, a minha esposa tem o costume, e eu também, né, da gente, de nós estarmos assentando ali ao redor da mesa e tendo ali uma refeição abençoada, tanto um café, né, conforme um almoço, conforme um jantar, tudo que tiver à disposição a gente serve, a gente abençoa. E quando nós estamos ali ao redor da mesa, nós costumamos falar de Jesus e falar do poder do Divino Espírito Santo dele. E ela me recordou um dado momento que eu não lembrava mais, que ela disse assim: eu e meu esposo tem orado todos os dias à meia-noite. E ela falou assim que lembrara, né? E lembra todo dia de que eu dei uma resposta a ela a respeito de orar meia-noite. E, amados irmãos, eu disse para ela: eu tenho orado todo o dia, o tempo todo. Nós oramos o dia todo. Amados irmãos, nós precisamos entender que as nossas orações não é somente quando nós deitamos e nós ali nos direcionamos ao Senhor: Senhor, muito obrigado pelo dia, eu quero deitar aqui, eu quero
te agradecer para que o Senhor venha me dar um bom sono. Não, não é somente isso. Eu estava indo, né, para a Barra da Tijuca e eu estava em oração o tempo todo, tanto na ida conforme na volta. Porque os pneus do meu carro, ele tem comido diferencialmente. De um lado ele está ainda com aquelas borrachinhas de novo e do outro ele está careca. Isso o carro tem que fazer cambagem. E muitas vezes, amados irmãos, nós colocamos nas mãos de mecânicos, nós colocamos nas mãos de um e de outro, e o serviço que você paga para ser feito, e muitas vezes o serviço não é feito direito. E até mesmo a pintura do meu carro, quantas vezes eu pintava o carro todo ano e colocava na mão de um, colocava na mão de outro, quando vê pintura escorrida, não fazia o serviço direito, pintava os vidros do carro, e isso foi me aborrecendo, e eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou pintar mais. Então tem coisas assim, amados irmãos, que vai desgastando, né, a gente. E eu estava indo em oração falando, Senhor, toma esse carro na tua mão, porque se estoura um pneu nessa velocidade, já era. Então a gente precisa, amados irmãos, colocar diante de Deus em todo tempo e lugar as nossas orações. E eu estava falando com Deus, a primeira oportunidade que eu tiver agora, eu vou colocar pneus novos dianteiros, vou fazer cambagem do carro e vou deixar o carro direitinho, vou procurar aí uma oficina boa para fazer tal coisa. Mas a gente tem que orar, a gente tem que clamar, porque todo momento nós estamos nas mãos do Senhor. Em todo momento nós precisamos estar diante desse Deus que tudo pode, diante desse Deus que operará na minha vida e na tua vida bênçãos inefáveis. Nós não sabemos onde colocamos a planta dos nossos pés, aonde nós estamos, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar ao Senhor, porque, amado irmão, quando você pega uma pista, quando você pega uma autoestrada, a velocidade é muito maior. Quando você talvez desce do carro, as pessoas que estão à sua volta, você não conhece se são de boas índoles, se são de más índoles. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então estar orando e clamando a todo tempo e lugar. A todo tempo e lugar nós temos que estar com o coração em Deus, os nossos pensamentos colocados diante do Senhor. E ali, amados irmãos, antes de sairmos do restaurante da amada irmã, ela pediu oração, ela pediu ali para que nós estivéssemos clamando por ela, e nós oramos e clamamos pela vida dela. Nós precisamos, amados irmãos, estar fazendo a obra do Senhor enquanto é tempo. Então, o Senhor, o Deus de Israel, Ele proporciona para mim e para você momentos deliciosos. E esses momentos, amados irmãos, mesmo momentos de obrigação, nós temos aí naquele determinado momento, um momento de curtir um pouquinho aonde nós estamos passando. Então, tem uma frase aí que muitas pessoas usam, principalmente aquelas pessoas que tratam, né, de ociosidade, aquelas pessoas que tratam daquelas pessoas doentes quando estão aí muito ociosas, quando estão aí passando momentos dificílimos na sua vida. E essas pessoas tratam como? Elas dizem que o importante não é o início e o final da viagem. O importante é durante a viagem. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos muito ociosos, falando, eu quero acabar logo com isso, eu não vejo a hora disso terminar, eu não vejo a hora de acontecer, de eu chegar em um determinado lugar, eu não vejo a hora de estar terminando isso. E muitas vezes nós mesmos, né, a gente fala, eu quero acabar com isso tudo rápido, porque isso tem me causado uma angústia. E muitas vezes eu mesmo, né, muitas vezes eu trabalho, corro muito para um lado, corro muito para o outro, vou aqui, vou acolá, e muitas vezes, amados irmãos, a minha vontade é chegar em casa, tomar um banho, deitar na cama e ficar relaxado. Mas
esse determinado caminho, essa viagem, uma ida daqui para lá, é importante nós estarmos cumprindo, né, esse papel de nós estarmos curtindo o percurso, né? A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Heleno, que Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, amém? Então, nós temos que aprender. Imagina você, nós estamos num determinado ponto, né? E aquele determinado ponto que nós estamos, nós temos uma missão para chegar a outro determinado ponto. Eu quero trazer uma experiência aqui que já falei dela, né? Nós frequentávamos a igreja Nova Vida de São Cristóvão. Eu, o pastor Carlos, missionária Diva, a minha cunhada Cláudio, Elias, o seu esposo, e nós começamos aquela igreja junto com o pastor Maurício, a irmã Luciene, era ali os líderes, né? Nós começamos aquela igreja com 9 pessoas. Hoje a igreja está com mais de 1000 pessoas. Nós precisamos entender que a cada dia, amados irmãos, é uma nova caminhada. Hoje o pastor já está estabilizado com a sua igreja ali, mas para mim e para muitos outros nós começamos uma nova etapa. E essa nova etapa, amados irmãos, esse percurso que nós temos que correr, esse percurso que está determinado, a minha pessoa e muitas outras pessoas, são percursos assim que nós ainda iremos nos esforçar. E durante essa caminhada, amados irmãos, nós temos que nos esforçar muito, nós temos que, aleluia, estar trabalhando para o Senhor de uma forma assim sobrenatural. E essa forma de trabalhar, essa forma de colocar o nosso coração em Deus, ela é tremenda. E muitas vezes, amados irmãos, nós nos estressamos, né, durante essa caminhada. Mas não tem que haver estresse. O Senhor ele diz: não andeis ociosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Porque muitas vezes, amados irmãos, as situações que nós estamos enfrentando, amados irmãos, nós estamos enfrentando pessoas que não estão no mesmo patamar, talvez que eu, talvez que você. Eu vi um certo tempo, um determinado, lendo e também estudando e também ouvindo que tem pessoas que estão engateando na fé e que são bebês espirituais, e muitas vezes a gente quer empurrar esses bebês para sair, eles tropeçam, eles caem, e a gente precisa, amados irmãos, tratar disso com seriedade. São bebês espirituais mesmo, e muitas vezes a gente quer empurrar uma comida sólida na boca dessa criança espiritualmente falando, e ela ainda não consegue digerir. A gente precisa, conforme diz o apóstolo Paulo, ele dá leitinho espiritual. E esse leitinho espiritual, meu amado irmã, meu amado irmão, é aquele beabá da fé ainda. E a gente tem que aprender a tratar de um de outro diferenciadamente. Nós precisamos cuidar diferenciadamente. Mas muitas vezes, amados irmãos, há uma luta muito grande, há uma angústia muito grande, uma pressa dentro de nós para as coisas estarem acontecendo, e a gente quer ver as coisas prontas logo. E muitas vezes aquelas pessoas que também estão nos acompanhando, elas colocam pontos que precisam ser pontos assertivos, aqueles pontos que nós temos que colocar para estar dando base àquela igreja, para estar fazendo tal coisa. E muitas vezes, amados irmãos, sabe o que acontece? Quando muitas pessoas dão palpite, muitas pessoas querem colocar determinadas situações dentro da igreja, tem pessoas que têm necessidade de fazer isso. E elas sentem necessidade de estar recebendo tal coisa. Mas num determinado dado momento do caminho, sabe o que acontece? O pastor fica sobrecarregado, porque a pessoa fala: eu preciso de uma escola dominical, e a igreja não tem escola dominical. Nós passamos aí 2 anos sem escola dominical, e nesses 2 anos sem escola dominical, por causa da pandemia, nós estávamos com os cultos, somente os cultos vespertinos, somente culto à noite.
e as pessoas estavam vindo à noite e a cobrança estava sendo grande para ter uma escola dominical, um culto de manhã. Agora nós temos o culto de manhã, nós temos a escola dominical de manhã, e muitas vezes aquelas pessoas que cobraram para ter os cultos de manhã, para ter as escolas dominicais de manhã, essas pessoas não aparecem para estar estudando na escola dominical. E são coisas assim, amados irmãos, que isso vai causando aflição, isso vai causando situações desagradáveis, porque nós precisamos cobrar, nós temos o direito de cobrar, mas nós também temos que nos apresentar naquilo que foi a nossa cobrança. Nós temos que estar juntos. Ah, não, eu lutei para tal coisa acontecer, mas tal coisa aconteceu, agora eu coloco a responsabilidade no colo do pastor, e a responsabilidade fica no colo do pastor e pronto, acabou. Muitas vezes fica eu e minha esposa dentro da escola dominical. Nós precisamos entender, amados irmãos, que é um novo começo, e nesse novo começo nós temos oportunidades, e nós aprendemos muito na escola dominical, mas nós temos que comparecer para este aprendizado. Muitas vezes nós não temos comparecido para esse aprendizado. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele tem dado a oportunidade, e o que eu tenho falado é que o pastor Carlos, hoje em dia, o pastor Carlos ele está pronto. Pastor Carlos ele se encaixa em qualquer ministério como pastor. E muitas vezes o pastor Carlos se encaixa em qualquer ministério com salário, como remuneração. E eu faço essa obra, amados irmãos, uma obra como oferta agradável ao Senhor. Eu não recebo para ser pastor, eu sou um servo do Senhor. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós temos que nos doar, nós temos que nos esforçar para estar fazendo a obra do Senhor, porque é uma caminhada, e durante essa caminhada nós vamos aprendendo, e durante essa caminhada nós vamos nos fortalecendo uns aos outros. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando o nosso coração em Deus, porque é nessa caminhada, amados irmãos, que o Senhor ele tem chamado aos seus servos e às suas servas. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos ser líderes, né? Eu estava conversando com meu amado irmão Ivan e estava falando com ele a respeito, né, do jantar de casais. E as coisas muitas vezes não saem da maneira que a gente quer, da maneira que a gente deseja. E eu estava falando com ele, ele disse para mim assim: pastor Carlos, por que o senhor não cancela então o jantar de casais? Eu falei para ele assim: olha, meu querido, amado irmão Ivan, quando você for líder, você vai entender isso. Quando o líder ele dá uma palavra e ele não volta atrás. Porque até mesmo a palavra de Deus em si, as Sagradas Escrituras, ela diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Muitas vezes nós pagamos o preço, nós sofremos o dano. A Bíblia diz que sofre o obreiro, mas a obra ela tem que continuar. Então o obreiro sofre, mas a obra do Senhor ela não pode perecer. A palavra do Senhor diz que aquele que lança a mão do arado, ele não pode voltar atrás. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a luta vai ser grande, a luta vai ser ferrenha, porque nós não estamos lutando, amados irmãos, com qualquer pessoa. Nós estamos lutando com as trevas, amados irmãos, porque nós estamos do lado da luz. E a gente sabe que uma terça parte dos anjos foram expulsos do céu. E quando foram expulsos do céu, amados irmãos, eles vivem por aí vagando, né? Diz as Sagradas Escrituras que eles andam como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Hoje, amados irmãos, a facilidade do sexo, a facilidade da prostituição está a um clique do botão de um computador, de um celular.
Hoje em dia você faz sexo com a pessoa do outro lado da linha, através do teu celular, através de um botão. E isso aí, sabe o que significa? Isso aí significa que Satanás muitas vezes está, ou melhor dizendo, está vencendo a batalha a respeito do casamento, a respeito do que Deus tem colocado diante da minha vida, diante da tua vida. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos pagar o preço mais. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, Ele deu para o homem e para a mulher o chamado instituição casamento. E casamento não é fácil. Nós passamos por luta, nós passamos por situações dificílimas em relação ao casamento. Hoje em dia, amados irmãos, tem ali chamado uma palavra que quase sempre foge da minha cabeça: anatomia humana. Hoje em dia, um homem ele não pode ver uma mulher afeiçoada, com a anatomia avantajada. Assim a mulher também, e olha e fala assim que um homem gostoso, que mulher gostosa, e ali o coração enche, e ali o pecado vai entrando, e ali o desejo da carne vai possuindo, a lascívia vem e destrói, amados irmãos, aquele castelo bonito que você tinha, aquela história bonita que você tinha com teu marido, com tua esposa, e a situação ela fica cada vez mais pior. E não é somente a respeito do casamento, mas em todos os sentidos da vida. Hoje em dia nós vivemos, amados irmãos, a época do fast food. O que isso quer dizer? É para já, é no estalar de dedo. E a gente fica olhando conforme o filho pródigo, né? Que ele diz assim: olha pai, ao invés de eu esperar que o senhor morra, eu quero agora a parte que me cabe da minha herança. E diz o texto, amados irmãos, que o pai, ele falou com os contadores, falou com seus advogados, falou: meu filho, ele quer sair de casa, meu filho, ele quer viver a vida dele, eu quero que vocês façam aí a contabilidade e dê a parte que cabe a ele. E diz que ele recebeu a parte que cabia a ele, ele pegou todo o seu dinheiro, pegou toda a sua fortuna e foi embora para uma terra longínqua. E ele vivia dissolutamente quando tudo acabou. E ele viveu momentos terríveis na vida dele. Hoje em dia, amados irmãos, nós vivemos muitas vezes conforme diz essa história. Nós vivemos a época do para aqui agora, falar: ao invés de eu esperar que o Senhor morra, eu quero tudo aqui agora. Ao invés de eu esperar para ter relação sexual com a minha esposa, com a minha namorada, quando nós casarmos, quando recebermos a bênção do pastor ou do padre, quando nós recebermos a bênção sacerdotal, ao invés de eu esperar, eu quero fazer sexo contigo agora, porque eu quero que você me dê uma prova de amor. E muitas vezes nem é prova de amor, muitas vezes assim, a testosterona está à flor da pele, muitas vezes o desejo carnal está acima da vontade de Deus. E essas situações, amados irmãos, elas vão tomando medidas terríveis, a ponto de deixar as pessoas conforme o filho pródigo, né? Que ele diz que veio uma situação difícil naquela cidade, o desemprego era tamanho, ele tinha gastado todos os seus haveres e agora aqueles amigos que ele gastara toda a sua fortuna também se encontravam em aperto e também ninguém lhe dava nada, está escrito na palavra do Senhor. E ele foi levado a uma fazenda para estar tratando dos porcos. E ali ele olhava para aquele balde de lavagem. Lá em Minas, amados irmãos, quando a minha mãe e meu pai engordava porco, a gente pegava resto de comida na casa dos vizinhos. E a gente ia com um balde e enchendo aquele balde de comida azeda, de comida
parecia até a espuma, né? Borbulhava aquilo. Aí era casca de abóbora, talo de couve, era raspa de cenouras. Os vizinhos juntavam, né? E jogavam para os porcos comiam. Imagina o filho pródigo, né? Olhando para aquele balde de lavagem, diz as Sagradas Escrituras que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que eram jogadas para os porcos. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós nos encontramos em situações dificílimas nas nossas vidas, o desejo do nosso coração, o desejo nosso é nos lambuzar. O desejo nosso é estar se tornando parte daquela situação. O apóstolo Paulo, ele diz aí em 2 Pedro, eu vou colocar aqui 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, ele fala da porca lavada, ele fala do cachorro que voltou ao seu próprio vômito. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, e ele diz assim, preste bem atenção o que ele fala. Ele diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos nos envolvido nessa situação por causa da ociosidade, por causa, muitas vezes, de não querer esperar, por causa de muitas vezes não dar atenção àquilo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó tem para a minha vida e tem para a tua vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos dar tempo ao tempo. E talvez demore, mas é uma demora, amados irmãos, e nessa demora, enquanto isso, no percurso, nós temos que adorar a Deus. Nesse percurso nós temos que orar, nós temos que clamar. A palavra do Senhor, ela fala que os salmos, né, de romagem, enquanto o povo de Israel estava subindo para Jerusalém, Monte Sião, o caminho, o percurso era longo, o caminho era longe, mas eles estavam louvando durante a caminhada. E os irmãos iam louvando, clamando ao Senhor. E aquilo era bonito durante aquele percurso. Eles não esperavam para estar adorando lá no Monte Sião, em Jerusalém, mas eles adoravam durante a caminhada. Imagina você vendo pessoas saindo de mais diversos caminhos assim, e se encontrando, entrelaçando, indo numa direção só, e naquela direção todos eles no meio do caminho louvando, engrandecendo ao Senhor. Imagina aquelas tochas de fogo nas suas mãos, e a oração e o clamor, e iam na direção do Monte Sião, onde estava o templo do Senhor. Ele estava orando, clamando ao Senhor. Então o percurso não é para levantarmos pontos negativos. O percurso, amados irmãos, é para nós estarmos nos enchendo do Espírito Santo. O percurso e o caminho, amados irmãos, que temos a percorrer são caminhos, amados irmãos, de vida eterna. Enquanto nós estamos caminhando, amados irmãos, pessoas estão sendo aperfeiçoadas. E é pela minha dificuldade, é pela tua dificuldade que as pessoas tiram testemunhos vivos, falam: esse irmão, essa irmã tem passado tanta dificuldade, tanta luta, mas ele não tem desanimado. E muitas vezes, amados irmãos, as pessoas estão rindo de você. E a Bíblia diz que, aleluia, a vida em Cristo é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem, é palavra de Deus, é poder eterno. Nós precisamos crer, amados irmãos, que Deus, Ele tem prazer na minha vida, Ele tem prazer na tua vida. Nada tem sido por acaso. Talvez a nossa luta, ela tem sido assim, uma luta assim, parece assim, terribilíssima. A gente fala: eu tenho orado todos os dias e não tenho conseguido alcançar os meus objetivos.
mas os teus objetivos estão sendo alcançados. Quando você está passando por lutas, quando você está passando por dificuldades, é nas tuas lutas, é nas tuas dificuldades que as pessoas estão à volta, elas estão também vendo, elas estão tirando força de onde não tem, porque você se esforçou. Tem muitas pessoas que estão espelhando em você. Você tem sido referência para muitas pessoas que estão ao seu lado. E se você vier a desistir, se você vier a desanimar, essas pessoas não vão suportar a caminhada, não vão suportar ir mais além. Mas se você resistir, se você se esforçar, você é um exemplo vivo do que Deus fez por mim e do que Deus fez por você. Jesus, ele não desistiu. Ele levou a cruz até o fim. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar. E ele verdadeiramente, ele tem sido uma bênção na minha vida e na tua vida. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando nessa manhã, em nome de Jesus, a tua vida. Então, meu amado irmão, enquanto nós estamos nessa caminhada, que venhamos em nome de Jesus Cristo, estar aí olhando as benesses e durante as nossas lutas, durante o nosso ir, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo estar tirando proveito, né, dos momentos bons que o Senhor tem nos proporcionado. E talvez a gente fale assim, olha, é só luta, mas durante essa caminhada que você tem aí, você fala, não, Senhor, nesse trechinho aqui é a oportunidade de eu estar curtindo um pouquinho, de eu estar recebendo um pouquinho do teu favor, e eu quero aproveitar, e que nós venhamos aproveitar, que venhamos nos saciar, aleluia, da sua palavra, da sua presença maravilhosa, e que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, amém? Então eu queria falar muito mais coisas, né, para nós concluirmos, né, tudo isso que nós começamos a falar, mas se nós formos falar, nós vamos ultrapassar o tempo, né, das outras programações. Então que você seja abençoado nessa manhã, que Deus esteja falando muito mais ao teu coração, em detrimento, né, a situações, as tuas caminhadas, a direção que você for, seja ela qual direção você tomar, que o Senhor esteja aí te abençoando com momentos maravilhosos, amém? Que o Senhor esteja aí vindo, né, com as suas mãos potentes, para que você esteja recebendo dele esse favor, né, imerecido na verdade, mas essa graça que vem do céu, a gente jamais pode deixar de mão, a gente tem que agarrar as oportunidades, a gente tem que nos entregar ao Senhor e buscar a sua face dia a dia, que venhamos nos alegrar no Senhor e venhamos receber dele, que ele venha nos preencher todo o nosso vazio, conforme ele tem feito durante todo esse tempo. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar recebendo a visita dele através do Espírito Santo nessa manhã, amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, visita, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã nesse domingo. Muitos, Pai, têm passado, Senhor, por momentos dificílimos, mas o Senhor, ó Pai, é quem opera tanto querer conforme efetuar. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, mostrando a cada um, ó Pai, a luz, Senhor Deus, no final do túnel, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, colocando, aleluia, Senhor Deus, esperança, Senhor, no coração de cada um, ó Pai. E que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está crendo, ó Pai, nessa graça, Senhor Deus, salvífica, Pai. E que naquele grande dia, Senhor Deus, nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, andando aí nas ruas de ouros, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, casas, ó Pai, de cristais, ó Pai. Ó Deus, num novo céu, numa nova terra, Pai. Ó Deus, num lugar fabuloso, ó Pai, qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que jamais venhamos, ó Pai,
retroceder, Senhor, da caminhada, Senhor, que o Senhor colocou, Senhor, na vida de cada um de nós. Que nós venhamos, ó Pai, cumprir todo o propósito, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, nos avivando, esteja falando conosco, e que nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos nessa manhã. Dê, Senhor Deus, a cada um de nós, Senhor Deus, um domingo abençoado, e que tenhamos uma semana, Senhor Deus, cheia, Senhor Deus, da Tua presença. Livra, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, de todo o mal. Que o Espírito Santo do Senhor seja, Senhor Deus, como um escudo, Senhor Deus, como fortaleza, Senhor Deus, para os Teus filhos. Nessa manhã, assim eu oro, Pai, clamando ao Senhor, clamando, ó Pai, a Tua mão potente sobre cada um, ó Pai, para que possamos experimentar do Senhor, ó Pai, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade, Pai, que desce do céu. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa programação. Muito obrigado, ó Deus, por ter, Senhor Deus, pessoas, ó Pai, que também estão, Senhor Deus, ao nosso lado. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos favorecendo, derramando bênçãos, ó Pai, inefáveis sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja aí envolvendo a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Até nós estaremos aí agora com a escola dominical e daqui a pouco nós estaremos com culto, né, matutino, né? Culto de 10 ao meio-dia nós estaremos aqui. Aqueles irmãos que têm a sua oportunidade, né, de poder estar conosco, então venha estar conosco através das lives aí. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abençoando. Amém? Glórias a Deus. Fica com Deus.